Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, as bem-aventuranças, que é o 2, que nós já falamos do bem-aventurado os pobres de espírito e os que choram. Vamos ler juntos Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Felizes os mansos, que é a tradução para bem-aventurados. A palavra grega para manso é prautes, que significa suportando a ferida com paciência e sem ressentimento. Você foi pisado? Está doendo? Aí entra o aspecto do perdão e não levar nenhum ressentimento. Mas também agrega outras características ou virtudes, como amável, gentio, bondoso, uma pessoa branda, a brandura e humildade. São as virtudes que agregam essa bem-aventurança, bem-aventurados mansos. A explicação ou a tradução mais ampliada desse texto poderia ficar assim, pode ficar assim. Bem-aventurados aqueles que deixam ir a sua própria vontade e deixam que Deus seja o seu tudo. Isso aqui estamos falando para pessoas que nasceram de novo, para filhos. Preste atenção que Jesus ele está ensinando. O versículo 1 lá de Mateus capítulo 5, ele está ensinando aos discípulos. O incrédulo, ele não está interessado nesse ensino, ele não sabe. Aí, na visão de Watchman Nee, mansidão é aquele que está disposto a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz alegremente. Não zangado, mas alegre. Porque cruz é lugar de perda. Mas perder alegremente. Os mansos são aqueles que alegremente se submetem à vontade de Deus em quaisquer circunstâncias, seja ela boa ou ruim. Senhor, que cumpra a tua vontade e não a minha. Esse é o manso, aquele que submete à vontade de Deus. Ele não está preocupado com a sua vontade. Ele quer que Deus estabeleça a vontade. Não reivindica os seus próprios direitos. É uma característica do manso. Permitem a alteração da cruz. Senhor, vai fundo, corta mais. Está doendo, mas corta. Como eu gosto, eu já falei isso aqui acho que várias vezes, o soldado que amava muito a Napoleão,
Ele foi ferido numa batalha. Ele passou por uma cirurgia sem anestésico. E o médico teve que, no momento da cirurgia, que cortá-lo, doía muito. E ele dizia assim, vai fundo, doutor, corte mais. Quem sabe o senhor vai ver o meu rei dentro. Mas é o rei Napoleão. Porque ele amava tanto ao rei Napoleão que ele acreditava que ele poderia vê-lo ali no seu íntimo. Então, os mansos podem dizer assim, vai fundo, Senhor, corta mais, até que seja manifesto o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não reivindique seus próprios direitos, permite a operação da cruz, tornando-se fracos, não gigantes espirituais. No reino dos céus não existe gigantes, mas pessoas frágeis, fracas. E o resultado dessa operação, desse tratar, desse quebrantar da cruz, é torná-los brandos, amorosos e flexíveis. Brandos, amorosos e flexíveis. Vocês vão prestar atenção nesse processo, porque se nós não olharmos o sofrimento do ponto de vista de Deus, nós vamos ficar amargurados. Se você está sofrendo e não considera esse sofrimento como vindo das mãos de Deus, como uma injustiça humana, você pode tornar uma pessoa amarga. E como é difícil viver com os amargurados. Amargurado é ficar aquela pessoa crítica, irônica. Então, se você estiver passando por um momento difícil, não está entendendo o porquê desse sofrimento, considere esse sofrimento vindo das mãos de Deus. Devemos nos lembrar que essas características só são possíveis a partir da primeira bem-aventurança. Foi exatamente o que nós falamos, que Jesus abre o Sermão do Monte com essa bem-aventurança. Por quê? Porque pobres ou humildes de espírito são aqueles que foram quebrantados, esvaziados. Aqueles que chegaram ao fim de si mesmo. Então isso aqui é cruz. Ninguém pode ser humilde, ter essa qualidade humilde ou pobre de espírito sem passar pela cruz. Então, na primeira bem-aventurança, lembra que nós falamos que é como um porta-joia, de onde nós tiramos as demais. Como Martin Lloyd Jones definiu, que a primeira bem-aventurança é o esvaziar e as demais a plenitude, o enchimento. Então, a primeira bem-aventurança é o esvaziamento do homem. Mas como esvaziar este homem? Na cruz, porque a cruz é o fim de todos nós. E a ressurreição é o início de Deus. Deus coloca fim em nossas vidas e a ressurreição ele inicia uma nova vida. A mansidão, à luz da palavra de Deus, é uma virtude que só a encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele. É dos lábios de Jesus que vemos uma viva descrição da marca do seu caráter. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo, canga. Aqui vocês devem saber, acho que para quem tem uns 40 anos atrás, já viu que para ensinar um boi novo tem que botar uma canga no boi velho e no boi novo. Isso é muito lá no Nordeste. Eu, quando criança, faz muito tempo atrás, eu via que para amansar um boi novo tinha que botar a canga no boi velho. E o boi novo, ele dava muito coice, ficava bravo, ele sacudia para um lado e para outro, se machucava. Mas o boi que já está acostumado no andar nas pegadas firmes, o que estava do lado novo ia se acostumando, aprendendo com o boi velho. Então é eu botar a canga. E nós somos os bezerros novos, mas a canga está colocada. A canga está aí. A gente fica bravo, chuta, dá coice, mas está ali. E submetendo e sendo tratado por Deus. É um jugo de uma completa submissão, aprendendo com Ele a permanecer na vontade de Deus. Não é, veja só que ser manso não é uma virtude do temperamento humano, mas do fruto daqueles que estão em Cristo. Porque você pode encontrar uma pessoa mansa, por temperamento. Eu não sei se é manso ou é sonso. Né? Não confundir mansidão com uma pessoa sonsa. Então, pode ser um temperamento. Ser covarde. E eu conheci uma pessoa que era caluniada de todas as formas. Nunca abriu a boca para se defender, mas acordava com hematomas pelo corpo inteiro. As manchas. Então, não somatizava na língua, na fala, mas no físico. Então, isso não é mansidão, pode ser um temperamento da pessoa. O profeta Isaías anteviu essa marca de Jesus ao escrever. Vamos ler juntos? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. E quando chegou o momento dessa profecia de Isaías se cumprir, vemos sua mansidão em meio à maior prova. Porque Deus não é teórico. Deus é prático. Você pede para Deus, Senhor, eu quero a manifestação da mansidão de Cristo em mim. E aí Deus vai permitir circunstâncias contrárias. Para ver se você realmente quer que essa mansidão seja revelada. Então, foi uma profecia do profeta Isaías, mais ou menos há uns 700 anos atrás. E ela se cumpriu depois. E aí, vemos Jesus, e quando chegou o momento dessa profecia, Isaías descobrimos sua mansidão em meio à sua maior prova. Vamos ler juntos, Mateus 27, 12 e 14? Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos, não ouve quantas coisas testificam contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador muito se admirava.
Às vezes ficar calado gera admiração. Não se defender. E aí Jesus ficou calado diante de quê? De acusações. Mas é difícil. Por isso que nós precisamos é que essa mansidão que só a encontramos dele se manifeste. Então a sua oração seria essa: Senhor, eu não quero mansidão, eu quero a manifestação de Cristo, porque ele é manso. Porque nós não temos mansidão, só ele tem. Jesus sabia quem ele era. Lógico. Ele dizia. Mas se recusou a dizer. É estranho isso. Ficou calado. A consciência do seu poder o fez agir com mansidão. No meio do conflito e mesmo diante da explosão da multidão, quando queria fazê-lo rei. Ele se lembrou da passagem do profeta Isaías. Os dois extremos. Um grupo querendo matá-lo e um grupo querendo exaltá-lo. Ele recusou. Aqui os extremos são perigosos, tanto o elogio como a crítica. Aliás, é melhor ser criticado que ser elogiado, porque o elogio incha. E a crítica, você pode até, como filho de Deus, pode repensar, meditar naquela crítica. Então ele se lembrou. Muitas vezes o Espírito Santo nos faz lembrar em momentos difíceis. Por isso, a importância de se armazenar a palavra de Deus. Veja que Jesus tinha. Ele lembrou da passagem. A importância de cada um aqui ter a palavra armazenada. Porque veja só, se você armazena o Logos, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazê-la rema, vivificar no momento oportuno. Você está andando e de repente bate a ansiedade no seu coração. De repente ela vem. Se você está cheio da palavra, o Espírito Santo pode trazer ao seu coração, lançando sobre ele toda a vossa. Não andeis ansiosos por coisa. Aí assim vai. Por isso que a importância de estar armazenando essa palavra. E agora eu quero fazer a pergunta, a proposta que o pastor Breno fez no domingo passado. Vocês estão lendo Filipenses? Então tá bom, continue lendo. Então ele lembrou da passagem do profeta Isaías, 42, de 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que se compraz a minha alma. Uso meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua. A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará justiça, não falará sem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. É uma das metáforas mais lindas acerca do ministério de Jesus Cristo. A sua mansidão, ele não vem falando alto. Ele não grita, não há necessidade de gritar. A cana quebrada. Alguém fez esse comentário assim, olha. Seu esforço e mansidão para restaurar nunca tem limite. Ele jamais pisa naquilo que já está quebrado. Essa profecia é relacionada ao povo de Israel. Mas reacende a chama que o pavio quase
do pavio quase apagado. O que significa isso? Pavio quase apagado. É que o candeeiro tem aquele pavio, aquele linho, deve ter o óleo. E Israel deveria ser o testemunho de Deus na terra, a luz. E não tinha mais luz, só fumegava, só tinha fumaça. Então, Jesus Cristo, com a sua mansidão, com a sua graça, veio para reacender este pavio. Mas agora é Ele. Este fogo é a sua presença em nossas vidas. Então Ele não veio tripudiar em cima da cana quebrada, que é uma figura de Israel. Era um junco que é ocada, quer dizer, ocada a ideia de hipocrisia, um sistema hipócrita. Ele não veio quebrar, ele não veio tripudiar em cima da própria hipocrisia do povo, mas ele veio reacender e restaurar. Sua mansidão funciona, ele gera retidão e trará justiça à terra, porque ele mansamente toma o pecador e o torna completo. O que o pecador precisa? Ser restaurado. Ser aceso. E aí, ele se torna completo aonde? Em Cristo. Ele precisa de redenção em Cristo. Precisa de mansidão em Cristo. Precisa de paciência em Cristo. Sabedoria em Cristo. Justificação em Cristo. Santificação, amor em Cristo. Paz em Cristo. Então, pelo fato de termos a presença de Cristo, estamos completos. O fundamento desse convite acha-se no modo de vida do próprio Jesus. Ele sou manso e humilde o coração. Porque se ele fosse soberbo, ele não iria chamar você para estar com ele. Por ele ser o que ele era, ele chama para si toda a responsabilidade para nos tornar manso e humilde. Aqui vemos que Jesus era submisso diante de Deus e dos homens. Dependia completamente dele e se dedicava a ele. Isso significa ser manso. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Depender dele para tudo. É por isso que ele pode chamar-se todos os que estão cansados e que estão sobrecarregados, oferecendo-lhes descanso para aqueles que o seguem. A posição central do convite do Salvador corresponde àquele hino, aquela do hino, aquela está certa, aquela do hino a Cristo, em Filipenses 2, do versículo 6 a 11, que eu não coloquei aí, que faz a descrição da obra de Cristo desde o seu esvaziar-se de si mesmo até a sua humilhação de si mesmo e até a sua exaltação da parte de Deus. A posição central do convite, este convite para sermos manso e humilde, tem que se encaixar no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E mesmo sendo Deus, se esvaziou, tornando-se como homem e depois servo. E foi até a morte e morte de cruz. Então, ele não vai nos chamar para sermos mansos e humildes sem primeiro termos esse mesmo sentimento de descida, de esvaziamento, de morte, para que haja aí a plenitude, a exaltação, porque é de bem-aventurados os que se humilham, porque serão exaltados. Somente a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Ser manso, aqui que nos pega,
É permanecer olhando para Jesus diante daquilo que nos irrita. O que está te irritando? É permanecer olhando para Jesus mesmo diante de uma provocação. Que tal? Dá para manter manso, tranquilo, sereno, diante de uma provocação? Ah, nós não vamos ter isso se Jesus não fizesse milagre na nossa vida. Manso é aquele que permite perder uma discussão sem se exasperar ou sem se irritar. Perdeu a discussão, mas entra logo em defesa. Quer que a minha opinião prevaleça. O manso é aquele que baixa a cabeça, está tudo muito bom, está tudo certo. E não vai ficar irritado porque a dele não prevaleceu. Nós não precisamos mostrar que sabemos e que podemos. Não há necessidade. O manso é esse, aquele que guarda para si. Aliás, uma definição de manso dada, eu me lembro, anos atrás, pelo pastor Buchaim, é força controlada. Por exemplo, uma criança de 3 anos pode governar, pode puxar um cavalo, um cavalo árabe, e governar este cavalo. É só colocar as rédeas e essa criança vai puxando esse animal. Então, isso significa força controlada. É ser livre do espírito de vingança, mesmo diante de uma injustiça. É ser livre do espírito de vingança. Esse é ser manso. Por quê? Vamos dar uma lida nesse texto aí de 1 Pedro, capítulo 2, 19 ao 23. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque quem gloria essa, se pecando, sois regoteados e sofreis. Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, e isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem se a sua boca achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém? Agora, veja só. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. O que disseram? Qual foi a calúnia? Qual foi a ofensa? Ela é injusta? É. Então, não se defenda. Entrega aquele que julga retamente. Porque a Bíblia diz assim, a mim, Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então, é sofrer até injustamente. O que ele está dizendo a seu respeito? Não bate. Não bate, não. Então, tá lá. Bem-aventurados sois vós, como nós estamos estudando, se Deus permitir, a gente vai aí às bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disser todo mal contra vós. Mas essa é a próxima, não é a próxima é a bem-aventurados que tem fome e sede de justiça, mas está lá inserido. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disser todo mal contra vós. O homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo. O que estão fazendo comigo? E nunca se lamenta por si mesmo. Não tem
autocomiseração, não gasta tempo reclamando ou reivindicando seus direitos, pois sabe que nada merece. Na verdade, nós merecíamos o fogo do inferno. Todos nós aqui merecíamos o fogo do inferno. Mas Deus usou de misericórdia e graça, nos tirou de lá. E aí? Não teme o que os outros dizem a seu respeito. Não teme. Porque ele sabe. Primeiro é que ele foi aceito por Deus. Primeiro ele descobriu que ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E que ele morreu, que Cristo é a vida dele. E nessa identificação você vai encontrar na Bíblia que mentir a uma pessoa que nasceu de novo é mentir a Cristo. Pecar contra uma pessoa que morreu, que está em Cristo, é pecar contra Cristo. Perseguir um cristão é perseguir a Cristo, assim como Paulo perseguia os irmãos que caminhavam, ele caminhava para Damasco, ele perseguia quem ele? Aparentemente os irmãos que receberam o primeiro nome, os do caminho. Mas o que Jesus faz do meio lá? Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me... Não é estranho isso? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então perseguir o nascido de novo é perseguir a Cristo. Então nascido de novo não leva desaforo para casa. Porque ele não tem que levar nada. Não tem, sofre dano sem se queixar. Oh, eu perdi. Não, sofro dano. Não se defende nem faz ameaças. Entrega tudo aquele que julga retamente. John Bunyan expressou assim o que é o homem manso. Aquele que está caído não precisa temer a queda. Não. O que mais queremos? Aquele que está caído não precisa temer a queda. Agora a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso. Vamos ler o texto? Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deus o chamou para liderar o seu povo. E liderar povo não é fácil. Povo é povo. Um chamado muito elevado. Porém, é impossível para o homem natural, o homem incrédulo, o que não nasceu de novo, ser suave com aqueles que atacam, que o atacam. No caso de Moisés, ele não se defendeu das acusações. Quando seus irmãos Arão e Miriam o atacaram por causa da mulher cuxita, de ter coabitado, como líder, ele podia repreendê-los, mas não fez. Preferiu guardar onde? Em silêncio. Olha o homem muito manso. Como líder, na posição dele, ele poderia dizer, não, vem cá. Que negócio é esse? Eu não tenho direito? Ah, não. Ele guardou em silêncio. Ficou quieto. Aí Martin Lloyd Jones diz o seguinte: o indivíduo manso não se orgulha de si mesmo, não se vangloria a seu próprio respeito, sob hipótese alguma, pois sente que em si mesmo coisa alguma existe de que ele possa gabar-se. Tal silêncio não foi uma manifestação de fraqueza, mas de poder. Não se defendeu, porém esperou em Deus para que o defendesse. Mansidão está muito ligado com a questão do esperar. Ser manso significa, eu estou esperando. Em quem? Em Deus. E assim Moisés fez. Moisés mostrou-se verdadeiramente um homem manso. Em vez de alimentar qualquer ressentimento, que aí é o risco que a gente corre contra seu irmão principalmente os da casa, ser atacado por um irmão da casa não é fácil. Ele não teve nenhum ressentimento, estava pronto para imediatamente tomar o lugar de intercessão.
Vamos ler o texto? Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Então, essa é a posição do manso. Ele vai interceder por aqueles que o atacam. E Moisés então se colocou diante de Deus para rogar pela sua irmã que ficou leprosa. Normalmente quando uma pessoa se coloca contra uma liderança instituída por Deus, o fruto é ficar leprosos isolados. O homem que conhece o seu próprio lugar na presença de Deus é capaz de se elevar acima de toda a maledicência. Eles estão falando coisas horríveis. Mas o homem que conhece o seu lugar na presença de Deus, ele se eleva. Eu mereço isso mesmo. E tudo que ele está falando a meu respeito é verdade. E aí? Aquele que está caído não precisa temer a queda. Pode falar à vontade. Não se deixa perturbar por ela, a não ser por causa daqueles que a praticam. Pode bem perdoá-la, não pode levar ressentimento no coração. Você não pode carregar uma pessoa nas costas. Alguém disse que você pode... Quem tem 1000 amigos nem sempre os encontra, mas quem tem um inimigo estará por toda parte. Você dorme com o inimigo, acorda com o inimigo, anda com o inimigo, dorme com o inimigo. Você rola para um lado, rola para outro pensando naquele inimigo, naquela pessoa. Você está dormindo com ele, viajando com ele em todos os momentos. Então, ó, qual é o remédio? Senhor, em nome de Jesus, está perdoado. Eu não quero carregar esse defunto aqui nas minhas costas, não. E o que ele fez para mim foi permissão divina, está debaixo da tua soberania, te agradeço, e toca o enterro, vai para frente. Eu morri com isso na minha vida. Como eu gostei, já falei uma vez aqui para vocês, de uma mensagem do Ariovaldo Ramos. Ele disse assim: irmão, não saia do culto. Aí eu entendi, falei, não sair do culto? Eu entendi que era não ficar na igreja, na reunião. Aí ele foi falando, de repente, eu percebi que ele estava falando de outro culto. Não sair do culto é não sair da adoração em espírito, porque Deus está chamando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não sair do culto. Senhor, eu te adoro. Mas o negócio está feio. Eu te adoro. Te louvo por isso. É isso que significa não sair do culto, permanecer no culto. 24 horas. Eu te adoro. E esse chutão que você levou? Louvado seja o teu nome. Isso significa ser manso. Você não vai fazer nada. Eu já entreguei aquele que julga retamente. Ele sabe o que está fazendo. Ele até sabe que eu mereço passar por isso, porque Deus permite as circunstâncias. Muitas vezes Deus reúne circunstâncias para nos quebrar, para nos moer. Porque nós somos difíceis, nós somos duros, inflexíveis. Nós somos como a cana quebrada, difícil de envergar. Ou ela quebra com facilidade, ela é o cara. Nós precisamos ser flexíveis, e isso é só pela graça de Deus. E Ele permite a operação da cruz no nosso dia a dia. Agora, eu perdi onde é que eu estou. Não é atingível, pertinaz. Obrigado. Quem se ocupa consigo mesmo. Não está olhando para o seu umbigo. Ah, meu Deus, ó céus, ó terra.
Olha o que fizeram comigo. Sabe que ninguém o pode pôr mais baixo do que ele merece estar. E por isso, se alguém fala contra si, pode humildemente curvar a cabeça e passar em frente, entregando-se a si próprio e deixando a sua causa nas mãos daquele que julga justamente e que seguramente retribuirá a cada um segundo as suas obras. Essa é a consciência do Filho de Deus. O que está passando? Quem está te acusando? Quem que pisou no seu calo? E aquele chute que você levou? Não estou falando de chute físico. Estou falando de chute emocional. Entrega. A mansidão inclui a ideia de que nós não devemos nos preocupar com o que dizem a nosso respeito e também com o que diz a respeito de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos advogados de Deus. Queremos defender Deus. Não há necessidade de se colocar em defesa de Deus, porque Deus não precisa de advogado. Não é verdade? Então deixa eu falar mal. Deus é isso. Deus é aquilo outro. Não tem problema, fica quieto. Tratemos a todos os homens, isso quem disse foi William Barclay, um escritor cristão da Inglaterra, inglês. Tratemos a todos os homens com cortesia perfeita, que possamos responder sem rancor, que possamos discutir sem intolerância, que possamos enfrentar a verdade sem ressentimento, que possamos estar zangados e sem pecar, e que possamos ser gentis e, entretanto, não ser débeis. Porque eu já disse para vocês que mansidão não é sinônimo de sonso, de bobo. Mas não. Por exemplo, em outras ocasiões no texto, no caso de Moisés, quando as circunstâncias o exigiram, vemos-lo agindo com rigor. Exemplo disso é no incidente do bezerro de ouro. Diante da idolatria do povo, construindo para si um bezerro de ouro e adorando-o, quebrando assim a aliança com Deus. Ele reage com ira a determinada. Alguém chama isso de ira santa. Eu não sei se isso está na Bíblia, mas é uma ira santa contra o pecado. Então, nós precisamos ter discernimento. Uma ira justa. Por exemplo, Jesus, no templo, quando ele fez aquele chicote, pegou lá aquele chicote e deu no lombo dos comerciantes que estavam ali no templo fazendo comércio, negócio e transformando a casa, que ele diz do meu pai, em negócio. O que ele fez? Ele pegou um chicote. Muitas vezes a mansidão envolve também pegar, porque o manso não é aquele sonso, fica ali com aquela cara boba, de retardado, de nerd. Pois é, nisso. Não é isso. Ele é manso. Ele tem a cara de cordeiro, mas ele tem um coração de leão diante do pecado. É isso que significa ser manso. A ira, pastor Glênio, dizendo o seguinte, que a ira justa não é contra si, é contra o pecado. É isso? Vamos ver então Êxodo 32, do 19 ao 20. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas, e o despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito, e o queimou no fogo, e moendo até que se tornou em pó. E espargiu sobre a água, e deu ao beber aos filhos de Israel. Então, mansidão também nos leva a agir contra o pecado com uma ira justa. Não vamos ser manso diante da manifestação do pecado. E como cristãos, a pergunta, qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Devemos recebê-la com
mansidão. O que significa isso? Vamos ler o texto. Pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Queridos, nós não podemos esquecer de uma coisa. A salvação, ela envolve 3 aspectos. Nós fomos salvos da condenação do pecado. Recebemos vida no Espírito. Correto? Deus, por graça, na pessoa de Cristo, regenera o nosso espírito outrora morto. Essa salvação nos livra ou nos livrou da condenação futura. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, porém, contudo, todavia, nós estamos neste mundo e uma alma que está aqui, que é uma alma teimosa. Esta salvação agora, nós estamos sendo salvos, é uma ideia contínua. Do quê? Das mazelas da nossa alma. Isso é um processo diário do quebrantamento da cruz. Por exemplo, vamos dar só um exemplo. Medo. Quando bate o medo, de onde vem o medo? O medo do amanhã, o medo da morte, o medo do desconhecido, medo da crítica, medo isso, medo. Isso vem de onde? Da alma. Agora você não nasce de novo. Por isso eu volto a repetir. A importância de se ter a palavra armazenada no coração. É isso que significa. Receber como se dá uma palavra implantada em vós. Porque essa mesma palavra que nos regenerou, ela vai ter uma ação contínua para nos libertar do medo. Aí você está andando, de repente vem o Espírito Santo e diz assim, não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. E você vai, e é a libertação da alma. É assim que significa a palavra que foi implantada em nós, a salvação. O primeiro aspecto nos livrou da condenação futura em Cristo Jesus. Regeneração no Espírito. E hoje, agora, Deus está nos livrando pela mesma palavra, nos libertando de coisas das impurezas que ficaram na nossa alma. E um dia, que não está muito longe, Deus vai nos livrar da presença do pecado. Certo? A salvação envolve, então, passado, presente e futuro. Um homem manso se submete à vontade do Senhor, ocupando o humilde lugar de um servo, vivendo cada dia da palavra que sai da boca de Deus, e curvando-se em total obediência. Não se defende. Está esperando na palavra. E quando a palavra age, ele age como um leão. Mesmo sendo um cordeiro. Pode dizer, como Maria, quando recebeu a visita de Deus, por meio da sua palavra. Veja que o anjo veio, trouxe a palavra de Deus. Cuidado com o instrumento. Você pode ficar aí admirado pelo instrumento, não fica admirado pelo anjo. O anjo trouxe um recado de Deus. Não fique pedindo um anjo para guardar a sua vida, não. Quem nos guarda é Deus. O negócio dessa anjolatria. Então, ele trouxe a palavra de Deus para a Dona Maria. Pode dizer com Maria, quando recebeu de Deus, por meio da sua palavra, cumpra em mim conforme a tua vontade. Cumpra em mim. Isso significa ser manso, ser um bem-aventurado. Dizer, Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua.
Eu abro mão da minha vontade. E a vontade de Deus como é que é a vontade de Deus? O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. E por que tanta resistência? Por que nós resistimos à vontade de Deus? Será que é aquela ideia que se eu me entregar a Deus e dizer cumpra em mim a tua vontade, Ele vai me punir, vai tirar aquilo que eu mais gosto? É isso? Não, gente. Porque a vontade de Deus já está definida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não tenha medo, meu querido, de se entregar, de abrir mão da sua vontade e dizer, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Não tenha medo. Robert Chapman diz o seguinte: a mais alta realização na vida espiritual é ser capaz de dizer sempre em todas as coisas, seja feita a tua vontade. A mais alta realização na vida espiritual é ser capaz de dizer sempre em todas as coisas, seja feita a tua vontade. Oh, meu Pai querido, que o Espírito Santo faça isso na vida de cada um de nós. E para aqueles que nos perguntam acerca da salvação, devemos responder com mansidão. Vamos ler juntos? Antes, santificarem em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão, temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Esse aqui é um problema muito sério, não é um problema, mas é uma situação que muita gente usa. No caso, eu fui atender uma família traumatizada, porque um membro dessa família teve uma experiência, eu a conheci, uma experiência de regeneração. Essa pessoa é uma bênção na mão de Deus, instrumento. Mas quando nasceu de novo, chegou lá, reuniu a família e disse, todos vocês vão para o inferno. Se vocês não nascerem de novo, vocês vão para o inferno. E essa era a mensagem. Limitada, talvez inexperiente. E aí, criou um trauma no pai, na mãe e mais dois irmãos. Aí ela foi lá pedindo socorro. Os pais estavam revoltados porque, como nós somos de tal igreja e frequentamos, e agora ela vem dizer que nós vamos para o inferno. Aí foi a oportunidade que Deus nos deu para desmistificar isso. Você pode pregar, mas aí essa palavra tem que vir adornada conforme saiu. O homem manso é aquele que não tem pressa para falar. Olha só, não tem pressa. Como eu tenho pensado no texto de Tiago, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir. Nós não sabemos ouvir, porque nós só queremos falar. Somente quando vem uma pessoa sofrida, padecendo, aí você se enche de conceitos, explica e fala, e fala, e fala, e fala. Vira os amigos de Jó, fala demais. E às vezes fica só ouvindo. Isso é ser manso. Fica ouvindo, e vai. Às vezes não fala nada. E quando fala, deve falar o que Deus colocar no coração. O homem manso é aquele que não tem pressa para falar, mas quando fala a palavra de Deus, essa vem sempre adornada de graça agradável e temperada com sal. O versículo que nós lemos lá, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essas palavras simplesmente nos dizem que aquele que está em Cristo está satisfeito por não ter nada, mas por possuir tudo. Ó, bem-aventurados os mansos, felizes. Goldsmith diz, o manso é aquele que nada tendo, porém tem tudo. Hoje, em parte, mas naquele dia, compartilharemos com o nosso Senhor a plenitude de todas as coisas. Vamos ver aí? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo,
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Esse texto está no capítulo 9 do Apocalipse, aí você lê lá e procura e coloca para mim, que eu também não sei qual é o versículo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que Deus, por graça em Cristo, nos leve a ser mansos para a glória dele. Essa mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.